Olá, está começando agora mais um programa Fala Mais, e aqui você já sabe, o assunto é você, isso mesmo, e eu também. Nós falamos de pessoas, comportamento humano, desenvolvimento humano de maneira geral. Eu sou Guilherme Reginato, quero te dar as boas-vindas e também, claro, duas boas-vindas a ela, que é host também deste programa e co-criadora do podcast Fala Mais. Estou falando da minha esposa Grazi, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Teremos um tema que me desperta muita curiosidade e eu já não vejo a hora de a gente começar logo para eu poder fazer aquelas perguntas que eu sempre quis fazer para um profissional dessa área. Então vamos logo revelar para a nossa audiência quem é a nossa convidada e o tema do programa de hoje. Maravilha! E a nossa convidada de hoje é a Tânia Stolf Feltrin. Ela que é fundadora, diretora do Instituto Feltrin, localizado aqui em Rio do Sul, professora também do Instituto, onde eles têm uma pós-graduação aprovada pelo MEC em formação de parapsicologia sistêmica. Então, já revelei aí qual vai ser o tema deste programa, que é parapsicologia. Seja muito bem-vinda, Tânia. Obrigada. É um prazer estar aqui também. Tânia, é Instituto Tânia Feltrin ou Instituto Feltrin? Instituto Tânia Feltrin. Tânia Feltrin. Tânia, meu, e Feltrin do meu esposo. Maravilha. Que está aqui no estúdio nos acompanhando hoje. Está nos bastidores. Seja bem-vindo. Vamos falar de parapsicologia, vamos falar também de vida sistêmica, o quanto isso interfere nos nossos comportamentos, nos nossos resultados, nas nossas emoções. E para a gente entender um pouquinho a respeito, o que é a parapsicologia, Tânia? Porque, sinceramente, posso ser muito sincero aqui? Quando eu escuto a palavra parapsicologia, sabe o que eu lembro? Eu lembro do Padre Quevedo. Ah, quem não lembra, né? E aí eu queria que você me trouxesse, por que existe essa relação entre o Padre Quevedo e a parapsicologia? Se isso faz sentido, não faz? Traga para nós um pouco mais sobre mitos e verdades da parapsicologia. Certo. Então, a parapsicologia, ela na verdade é um estudo, né? Foi uma ciência desenvolvida para estudar a mente humana. Mas, na verdade, lá nos primórdios, ela foi desenvolvida para que se pudesse compreender o que eram esses fenômenos que as pessoas produziam. Fenômenos chamados paranormais na época. Então, a parapsicologia ela se dividiu em 3 linhas, que é a parapsicologia católica, a espírita e a independente. Quando as pessoas produziam esses fenômenos, a parapsicologia descobriu que esses fenômenos eles eram produzidos pela mente humana. Mas aí a pergunta era, como é que a mente tem essa capacidade de produzir esses resultados na vida? Como a Igreja Católica era bastante atuante na época, e como todas as religiões vão se apropriando dos conhecimentos também para aplicar nas pessoas, então surgiu a parapsicologia católica, que atribuiu esses fenômenos a distúrbios emocionais, né? Por isso que o Padre Quevedo dizia, isso não existe. Não existe, é a famosa frase dele. Isso. Então, a parapsicologia espírita, na época, descobriu ou estudou a atuação dos espíritos sobre aqueles fenômenos. Até porque os estudos espíritas percebiam que, lá na época das guerras, as crianças, as pessoas que perdiam pessoas importantes, elas tinham contato com as pessoas que já haviam falecido, pais, né? Então ali começou todo um trabalho de buscar compreender como é que isso acontecia. E então veio a parapsicologia independente, que é a parapsicologia que a gente atua, né? A minha formação é na parapsicologia independente, ou seja, não tem vínculo com nenhuma religião, aceita todas, até porque nós não somos donos da verdade. Acho que ninguém é, né? A gente está sempre em construção.
Mas a parapsicologia independente, ela busca compreender como é que a mente humana pode produzir um resultado na vida, seja ele no campo emocional, no campo físico, desde a saúde até a doença, esses distúrbios físicos que a gente tem. A gente sabe que tudo começa na nossa vida emocional, mas também nos resultados práticos da vida, né? Então, como é que eu prospero? Como é que a minha mente faz com que eu não consiga prosperar? E esses registros que a gente tem, eles são muito inconscientes. Então a gente simplesmente vai vivendo, mas muitas vezes a gente não se dá conta, né? Vai repetindo os padrões, vai repetindo os nossos comportamentos sem se dar conta realmente daquilo que a gente traz. Então a parapsicologia faz isso. Ela busca compreender o caminho que a mente percorre para produzir um resultado na vida. Então, normalmente, a pessoa procura você ou procura a parapsicologia em quais casos? Quais são os casos mais comuns que você identifica, por exemplo, no teu consultório? Então, vários. Dificuldades de todas as naturezas. Então, mas tudo começa na vida e tudo começa nos relacionamentos. Quando nós nos relacionamos, as nossas feridas começam a surgir, a aparecer. Então, são pessoas que têm ansiedade, campo emocional, físico, pessoas que têm depressão, pessoas que têm dificuldades nos relacionamentos, pessoas que estão com dificuldades em se posicionar na vida, pessoas que têm dificuldade com a prosperidade. Muitas pessoas têm empresa, né? E as empresas fazem altos e baixos e não conseguem compreender por quê. Tem pessoas que me dizem, olha, o dinheiro foge da minha mão, eu ganho muito, mas eu não consigo ficar com ele, eu não consigo aplicá-lo de uma maneira correta. Então também, pessoas que têm dificuldades com problemas de saúde. Por quê? Não é que a parapsicologia vai curar, né? A parapsicologia sistêmica, ela não cura a doença. Em alguns casos até acontecem. Eu sempre digo que milagres acontecem. Uhum. Mas, muitas vezes, os tratamentos médicos, os acompanhamentos que a pessoa faz, não fluem. Não fluem. Então, a pessoa precisa compreender qual é a dificuldade emocional que ela tem, ou a origem daquilo que ela está produzindo, que faz com que, inconscientemente, ela não queira que o tratamento flua, porque racionalmente quem busca ajuda médica quer, mas inconscientemente muitas vezes existem travas, crenças, padrões familiares que não permitem que a pessoa tenha resultados. E leva ela a uma autossabotagem. Exato. Ela quer mudar, mas ela quer, mas não quer. Ela quer, mas ela se sente como se fosse uma obrigação de continuar repetindo um padrão. E Tânia, e quando essas pessoas, quando você consegue trazer essa tomada de consciência, porque aí você traz do inconsciente pro consciente, certo? Sim. Como é que funciona dali pra frente? Opa, eu tomei consciência, veio, e agora? E agora O que ela faz com isso? Então, a gente fala que quando a gente sabe aquilo que provoca a dor, não significa que a cura está ali. Exato. Por quê? Porque nós trazemos os registros de toda a nossa história, tanto familiar quanto os nossos registros pessoais que começam lá na nossa concepção. E lá na nossa concepção a gente traz também, porque a gente nasce, tá nas nossas células, no nosso corpo, todo o registro de história familiar e padrões de comportamentos familiares. Quando a pessoa ela traz uma dificuldade, normalmente essa dificuldade está linkada a algo que ela viveu. E normalmente, dentro da parapsicologia, a gente estuda situações que são normais, ou seja, seguem as normas sociais. Então, esse comportamento social ele é necessário para que a gente possa
criar vínculos, né, para que a sociedade funcione. E existem elementos, e a gente traz muito isso, que são naturais, que são instintivos. E uma coisa que é muito instintiva é a nossa vida, nossa sobrevivência. Antes de qualquer coisa, nós precisamos estar vivos. Antes de sermos felizes, precisamos estar vivos e bem cuidados. E o quanto isso interfere nas nossas decisões, nos nossos resultados, inconscientemente. Inconscientemente. Então, se lá na minha infância eu tenho alguma coisa na qual eu me senti, né, uma situação na qual eu me senti ameaçada na minha sobrevivência, não importa se de forma real ou imaginária, porque é na infância que a gente tem menos recursos para lidar com as situações, e para mim aquilo foi algo grave, algo que causou uma intensidade emocional, a gente faz esse registro com aquela emoção sentida no momento. Perfeito. Sim. Quando eu vivo algo no presente que está relacionado a algo que eu vivi e que me causou esse impacto emocional e ameaçou a minha sobrevivência, a minha mente não sabe diferenciar qual é a minha dor, qual é a ameaça. E ela vai se manifestar e vai causar uma defesa, uma reação de defesa, e aí vem a autossabotagem, em relação àquilo que já foi, em relação à intensidade emocional na qual eu sofri muito mais, porque com os recursos que eu tenho hoje, talvez eu não teria sofrido. Ela não resgata a memória, mas ela resgata o sentimento. O sentimento. Isso tem muito a ver com, por exemplo, os casos que eu atendo na mentoria e no desenvolvimento da comunicação e oratória. E aí, quando você traz a frase de que antes de ser feliz, a pessoa quer sobreviver, está completamente relacionado com esses casos. Então, a pessoa, no passado, na infância, ela passou por uma situação tão traumática relacionada à exposição, Sim. em um momento de apresentação escolar, por exemplo, que ela cometeu um erro e virou piada para os seus colegas. Talvez ela nem lembre dessa memória, mas ela registrou a dor quando ela precisou se expor no momento do passado. E aí, na vida presente, ainda que ela queira se expor, que ela entenda que a exposição positiva pode trazer sucesso para ela e que, portanto, traria felicidade, ela se sabota, porque o cérebro entende que aquela situação é uma situação de perigo, porque provoca dor. Então, se antes de qualquer coisa ele quer sobreviver, ele vai dar um jeito de fazer a pessoa evitar essas situações, porque sobrevivência. Vamos evitar porque pelo menos estamos confortáveis e estamos seguros. Não, mas vamos lá porque aquilo vai nos trazer felicidade. Não, mas eu não quero felicidade. Eu quero sobrevivência. Então fica quietinho aqui, é melhor evitar. Então enquanto não olhar para isso, não trabalhar, não desassociar essa emoção negativa do ato de se expor, dificilmente a pessoa consegue se libertar para a comunicação. É isso mesmo. Né? Inclusive eu sempre falo que quem é profissional da área é também uma pessoa que busca, né, terapia. Eu busquei, né? Hoje falo com mais tranquilidade, até porque tu está falando disso e eu sei que é muito interessante e muito bom, mas eu fui uma das pessoas que busquei ajuda, né? Fiz a tua mentoria e gostei bastante. E você viu, Grazi, como ela tá falando com desenvoltura? Tá tão Você tranquila, tão serena. A habilidade comunicativa que ela tá demonstrando aqui nesse podcast? A Tânia passou pela nossa mentoria. Fiquei muito feliz, inclusive, de ter tido a honra de poder mentorá-la, ajudá-la nesse processo, porque, para quem não sabe, eu também já fui auxiliado por você lá no passado. Né? Nós tivemos algumas dificuldades no passado do nosso relacionamento e eu entendi que eu precisava buscar um auxílio, buscar ajuda. Busquei algumas ajudas que eu sentia que não fazia muito sentido e fui buscando, sabe? E até que eu encontrei você, Tânia. E ali naquele momento você foi a primeira pessoa que trouxe para mim essa visão de que o reflexo do hoje pode ser o que aconteceu no passado, ou está ligado ao que aconteceu no passado. E aí eu lembro que num primeiro momento eu falei, mas será? Será que faz sentido mesmo? Mas eu não tenho nada no meu passado, né? E aí a gente foi investigando, e a gente chega à conclusão de que sim, que tem muita coisa no passado que a gente precisa olhar com carinho, com amor e deixar lá. Parar de trazer pra vida presente. E eu te digo com muita honestidade, Tânia, que aquilo ali foi
foi um pontapé inicial. Talvez tenha sido assim A sementinha plantada que a gente tanto fala no nosso programa. Que fez com que germinasse a árvore que nós estamos hoje colhendo, dos frutos que nós estamos colhendo hoje. Então começou ali. Que bom. Então nós te agradecemos por isso. E é uma alegria te ver aqui também, né? Porque o desenvolvimento das pessoas, a gente fica muito feliz, né? Quando as pessoas realmente buscam e chegam no seu propósito. Porque é o objetivo, né, de todo o trabalho, eu acredito, de todo terapeuta, de toda pessoa que trabalha com desenvolvimento humano, é fazer com que a pessoa consiga encontrar o seu espaço, né, a sua individuação, aquilo que a gente chama de individuação, ou seja, ser melhor naquilo que ela realmente é, naquilo que ela realmente nasceu para ser. E que bom te ver assim. Bom ver vocês assim, né? Maravilha, é isso. Bom. Se você sente na sua vida que você precisa de alguma mudança, se você tem uma angústia, uma aflição, percebe que algo poderia estar melhor do que está, procure ajuda. A terapia existe para isso e existem diversas linhas terapêuticas. Você não precisa necessariamente buscar uma, A, B ou C. Encontre aquela que você mais se identifica, mas busque ajuda. A gente precisa desmistificar esse preconceito que ainda existe com qualquer processo terapêutico, como se a gente não pudesse pedir ajuda, tivesse que ser forte o suficiente para lidar com os problemas sempre sozinho. Não, você não vai conseguir lidar com os seus problemas sozinho. Eu sinto lhe informar. E quando você entender o poder que uma ajuda externa pode trazer para sua vida, você nunca mais vai deixar de procurar ajuda, porque isso é maravilhoso. Até porque, né, meu jovem, acabamos de falar aqui que tá tudo na infância. Então, independente da sua formação, você pode evoluir, você pode crescer, você pode entender. Mas todos passamos por uma infância. Exatamente. E se as coisas estão lá na infância, independente se você é terapeuta, parapsicólogo, qual for a sua linha profissional, você também vai precisar de ajuda em algum momento e não tem problema nenhum em relação a isso. E se você tem 30 anos ou mais, a chance de você ter sido criado por pais com pouca inteligência emocional é muito grande. Por quê? Porque eles não tiveram oportunidade de acessar esse conhecimento lá no passado. Se a gente for falar de 30, 40 anos atrás, a neurociência estava engatinhando ainda. A inteligência emocional nem era falada. O pai da inteligência emocional, que é Daniel Goleman, tem 60 ou 70 anos de vida. E o trabalho dele tem 30 anos de divulgação. Então eles não tiveram essa oportunidade. Eles provavelmente trouxeram para sua educação o que eles aprenderam dos próprios pais. Né? E sem dúvida eles erraram muito. Como obviamente nós também erramos com os nossos filhos. Só que quanto maior for a capacidade ou a quantidade de conhecimento que você tem a respeito do desenvolvimento humano, você tende a errar menos. Então sim, pode ter certeza, se você tem mais do que 30 anos, tem muita coisa lá do teu passado que tá emaranhado ali, que tá meio entruscado, que se você não resolver, eu sei que aí dentro você tá me ouvindo e você tá pensando, tem coisa do dinheiro que eu preciso resolver, tem coisa da minha vida profissional que não vai, tem a situação do meu relacionamento que eu não sei porquê, eu tenho o dedo podre e nunca dá certo. Procure ajuda que tenho certeza que você vai se dar muito bem. Tânia, minha pergunta pra gente avançar no assunto, ela entra um pouco na parte da hipnoterapia, da hipnose. Eu tive a oportunidade de viver uma sessão de hipnoterapia com uma profissional de Itajaí, a Lauriane, que inclusive esteve aqui no programa Fala Mais, uma pessoa incrível. E nessa sessão com a Lauriane, eu acessei uma memória, uma circunstância da minha vida intrauterina. E eu acreditava que isso não era possível antes de viver essa experiência. Uhum. E lá na sessão de hipnoterapia, estava consciente, mas fui levado a essa cena veio a mim, e eu lembrei de detalhes, mesmo estando na barriga da minha mãe. E aí talvez alguém que esteja nos ouvindo diga, não, isso é bobeira, isso é viagem, isso é coisa que o cérebro cria. Eu queria entender de você, o quanto tem de verdade nisso,
e o quanto de fato, desde o momento da concepção, que nós estamos ali na barriga da mãe, isso já está interferindo nos nossos resultados futuros. Certo. Bem, a hipnoterapia, ela é uma ferramenta de trabalho dentro da parapsicologia sistêmica, né? Então, é uma forma, é uma técnica que leva a pessoa a acessar uma memória vivida com uma intensidade emocional, e que essa memória possa estar interferindo nesse resultado que a pessoa traz, ou naquilo que ela deseja saber, né? Que foi talvez o teu caso. Como é que isso atua? Muitas pessoas falam assim, mas eu já sei de tal acontecimento. Minha mãe já me falou que foi difícil quando eu morava lá na barriga da minha mãe, né? Eu costumo falar dessa forma. No entanto, a emoção vivida pela criança, ela é sentida, e a criança faz esse registro de acordo com, e é um registro muito particular da criança, de acordo com o que está acontecendo ali naquele momento com os pais. A tua pergunta foi como isso é possível? O quanto realmente tem de verdade nisso, para que a gente possa responder os céticos? Eu tenho certeza que tem muita gente nos ouvindo e falando, esse negócio, vai querer me convencer que dentro da barriga da minha mãe tem a ver o que está acontecendo comigo hoje? Tem, a criança tem memória, inclusive tem estudos, né, que comprovam que quando a mãe vivencia algo difícil, o feto, a criança, ela se move na barriga da mãe de uma forma diferente. Tem estudo, se eu não me engano, Thomas Verne, é o nome de um autor, que ele é um médico, um ginecologista, e ele é um pediatra, na verdade. Ele escreveu um livro que é O Bebê do Amanhã, Os Bebês do Amanhã, que fala sobre toda a interferência da gestação materna na vida da criança, inclusive com imagens de quando a mãe vive uma situação, como a criança muda os movimentos, as imagens, as cores de imagem, enfim. Isso já tem uma comprovação, né? Mas, se isso é coisa da nossa cabeça, nesses 20 anos de atuação, e eu atendo muitas pessoas durante o dia, me aparecem muitas, e que depois também comprovam a existência daquele fato, né? Mesmo que a pessoa não tinha conhecimento. Que foi o que aconteceu com o Gui. O Gui chegou, teve um momento em especial com a mãe dele. Ele está aqui, ele pode falar por ele mesmo, né? Mas que de fato ele comprovou a cena que ele... Sim, pessoal. Que ele visualizou. Vou confessar com você que está nos ouvindo. Eu recordei de uma cena, eu estava no ventre da minha mãe e houve uma conversa entre os meus pais. E eu lembro de algumas frases dessa conversa e lembro do local que essa conversa aconteceu. Então, durante a sessão de hipnoterapia, eu acessei isso. O local, as frases que foram faladas, o que envolvia aquela cena. E aí, eu tive recentemente a oportunidade de perguntar para minha mãe. Conversando com ela, eu perguntei, mãe, como é que foi? Eu não falei para ela de sessão de hipnoterapia, nada. Eu só queria saber se aquela cena tinha acontecido. Como é que foi quando aconteceu tal situação? Foi assim, foi assado. A gente estava em tal lugar. Quando ela falou o lugar, eu falei, eita, exatamente o mesmo lugar que eu tinha me lembrado. A gente conversou sobre determinada situação, inclusive, o teu pai falou tal coisa. Quando ela disse a frase que o meu pai falou, era exatamente a frase que eu tinha recordado, ou que eu tinha acessado na sessão de hipnoterapia. Eu falei, caramba, esse negócio é muito mais sério do que a gente pode imaginar. Sim, e assim, o que a gente sempre fala, né? Inclusive, você já falou no início do programa, que nós oferecemos um curso de pós-graduação, e aonde a gente, é um curso de 2 anos e meio, realizado uma vez por mês, um final de semana inteiro por mês. E nesse processo, que é um processo de autoconhecimento bem profundo, mas a gente também ensina todas
todas as ferramentas que são utilizadas num atendimento e também a forma como utilizá-la baseada num conteúdo e num suporte teórico bem profundo, que ensina todo o comportamento, todos os registros de memória, desde os familiares até os registros de vida intrauterina, do nascimento, que os registros do nascimento também interferem muito na nossa vida, os registros de infância, os registros da vida do adolescente, da vida adulta, enfim, os traumas, né? Em como isso atua. Por quê? Porque quando a gente utiliza uma ferramenta dessa, não é só a utilização da ferramenta, porque não adianta só a gente saber o que aconteceu, mas o que fazer com isso. Então, um profissional habilitado, ele vai saber conduzir esse processo, e quando a pessoa traz uma imagem, uma situação, uma emoção vivida, essa pessoa habilitada vai saber como conduzir o seu cliente. Porque se não for bem conduzido, pode reforçar ainda mais aquele processo emocional. Então é muito importante que a pessoa que busca, que faz, ela realmente busque isso com responsabilidade e busque alguém que tenha essa responsabilidade de entrega baseado num suporte teórico bem profundo. Para não parar no caminho. Para não parar no caminho e para não reforçar ainda mais aquela emoção. Porque essa é a questão, né? E por isso eu acredito que muitas pessoas, quando a gente fala em parapsicologia, sendo fruto de um estudo de paranormalidade, confundam com esoterismo, com fenômeno paranormal, com coisas que a mente que a mente não alcança, mas que isso sejam coisas esotéricas, porque realmente talvez em algum momento da história isso tenha sido bastante confundido. E na verdade a parapsicologia ela busca, né, fazer com que a pessoa tenha compreensão desses registros que são processos naturais da mente humana. Você deve enfrentar ainda muito preconceito Com certeza. em relação a esse Mas processo, né? também, porque as pessoas também não sabem e muitas vezes elas ainda buscam, né, compreender. Mas eu sempre falo, né, que nós somos os últimos nos quais as pessoas chegam. Eu já fiz tudo que eu podia fazer, não sei mais o que fazer, então já estou aqui. Agora resolve. Eu pensei agora, né? A responsabilidade agora vem para Tânia, né? Você sabe, Tânia, que eu passo por algo muito parecido. Eu tenho 3 formações em coaching e eu te confesso que antes de fazê-las, eu era o cara preconceituoso com o coaching. Eu era esse cara que não podia ver um coach na minha frente, que achava que era tudo charlatanismo, que era tudo bobagem. Até um dia que um amigo meu chegou pra mim e falou assim, cara, você deveria fazer tal treinamento, que é o método CIS. E CIS significa Coaching Integral Sistêmico. Quando ele me falou, cara, você devia fazer o método CIS, eu fui pesquisar o que era, e eu li que era Coaching Integral Sistêmico, eu lembro que eu cheguei pra ele e falei assim, não, tu tá de brincadeira, né? Só pode estar de brincadeira. Tu estás querendo me dizer, tu estás querendo me convencer de fazer um treinamento de coach. É isso? Ele falou, tu confia em mim? Falei, confio. Então vai fazer. E quando eu fui fazer, a primeira coisa que eu fiz quando eu voltei foi ir lá agradecer ele. Foi maravilhoso, foi transformador, tanto é que eu me apaixonei por isso. E aí entrei nesse universo, adquiri 3 formações em coaching e hoje eu uso, inclusive, boa parte da metodologia do coaching no meu processo de mentoria. E ainda tem gente com preconceito, que é o Guilherme de 2 anos atrás. Sim. Que só precisa acessar o conhecimento, que só precisa se permitir ser vulnerável, viver essa transformação, ou pelo menos conhecer a respeito. Que eu tenho certeza absoluta que você vai se render. Mas é que a pessoa precisa, muitas vezes, a resistência em lidar com a dor vem da própria resistência. Eu não quero defesa, eu não quero né? ver, é uma defesa. Então eu não quero ver, né? Porque se eu sinto, eu sofro. Né? E o que eu vou fazer com isso agora?
E, na verdade, é transformador, porque a resposta sempre está dentro da gente, nunca está fora. E enquanto a gente não tem essa resposta, enquanto a gente continua sofrendo, a gente vai buscar no outro, a mudança do outro. Eu sofro porque o outro é assim. Eu não tenho responsabilidade nisso. Se o outro mudar, vai facilitar a minha vida completamente, eu vou ser feliz. Então, quando o olhar fica na outra pessoa e não na autorresponsabilidade... Gente, mas que sofrimento ter que depender que o outro mude para que as coisas aconteçam na nossa vida. E sabe, Tânia, que a gente recomendou para um casal de amigos que fosse também fazer esse treinamento, tal do método CIS, e eu lembro que uma das recomendações que eu dei para eles, conhecendo-os, eu falei para eles, olha, vai fazer o treinamento, mas faz o seguinte, cada um foca no seu treinamento. Porque o que acontece muito, o casal vai fazer o treinamento e o ministrante lá, o treinador, ele fala uma coisa e a pessoa olha pro cônjuge e fala, ó, tá vendo, ó, isso aí é pra você, ó. Ó, isso é pra ti, tá ouvindo ele, né? Daqui a pouco ele traz um outro tema, ele entra em alguma outra questão sensível, aí a outra parte do relacionamento fala pro cônjuge, ó, isso aí é pra ti, ó. Ou seja, eu não tô vivendo o meu processo, eu tô ali só apontando o dedo pro outro, querendo que o outro mude. Não, quando a gente vai pra uma experiência como essa, a gente tem que viver a nossa transformação, olhar pra gente, esquecer quem tá do lado, esquecer o que ela precisa melhorar. Ela vai saber o que ela precisa melhorar. E ponto. Você já aplica a constelação familiar há muito tempo, né? Há muito tempo. Uns 10 anos. Qual que é o objetivo? Qual é o propósito da constelação familiar? Então, é um tema bem polêmico, porque muitas pessoas buscam a constelação mesmo sem compreender exatamente o que é, como se fosse uma forma assim milagrosa, né, de uma forma mágica. Uma forma mágica para resolver as suas questões, né? A constelação, ela é uma outra ferramenta que dentro da nossa abordagem, do nosso trabalho para a psicologia sistêmica, a gente utiliza como uma ferramenta para acessar as memórias familiares, as crenças familiares que regem os comportamentos, os padrões de comportamentos e as dinâmicas de relacionamento. A constelação familiar, ela é baseada em 3 princípios, que é o pertencimento, o equilíbrio e a ordem. Ontem ainda eu li uma frase de Hellinger que fala assim, que a alma chega antes, alma no sentido inconsciente, e a mente vem depois. Então, antes a gente sente e age, a informação chega no nosso subconsciente, e depois a gente age e depois a gente pensa. A constelação ela faz justamente esse caminho, de buscar a memória, buscar aquilo que foi esquecido, aquilo que não foi visto, para que a gente tenha essa consciência e que a gente possa, então, através dessa inclusão, ter a nossa individuação, né? Fazer diferente. Porque a partir do momento que a gente sabe aquilo que foi feito e a gente se vê repetindo sem consciência, ou que a gente se vê numa dinâmica familiar sem consciência, é possível que a gente, a partir daquele momento, saia. E dentro da constelação familiar, para quem não conhece a constelação familiar, assim como eu, tem pouco conhecimento a respeito, eu já vi alguns vídeos, já vi algumas informações a respeito, Instagram, a gente vê alguma coisa. Basicamente, a cena que me vem à mente é um círculo de pessoas. No centro desse círculo, a pessoa que está constelando, depois você, por favor, né, traga os termos mais assertivos aqui e peço licença à audiência para poder falar do meu jeito aqui, que é a interpretação que eu tô dando. Então, a pessoa que está constelando no centro, e aí entram no campo, digamos assim, né, nesse círculo, outras pessoas que vão representar personagens da vida daquela pessoa que está constelando. Então, vai entrar uma pessoa que vai representar o pai, vai entrar uma outra pessoa que vai representar a mãe, por exemplo. E os movimentos que acontecem são movimentos intuitivos, mas que estão conectados com a realidade. E aí eu queria entender um pouco como é que isso se dá, como é que uma pessoa que nunca me viu na vida vai representar a minha mãe. E ela se movimenta
de uma forma que tem tudo a ver com a circunstância minha e da minha mãe, por exemplo. Como é que esse negócio acontece, Tânia Feltrin? Então, a parapsicologia, um dos fenômenos da nossa mente humana, e a nossa mente está no nosso corpo inteiro, é a capacidade de comunicação que vai além das palavras, que vai além da nossa percepção consciente, né, do nosso saber consciente. E essa comunicação, ela acontece também de mente para mente. Então, num campo de constelação, lá eu trabalho assim. As pessoas se inscrevem num link, são algumas pessoas que eu conheço, outras são clientes, outras pessoas que eu nunca vi. Então, não são pessoas que trabalham conosco. Elas se inscrevem e elas vêm para participar desse movimento de constelação que é agendado. Elas sentam ao redor de um tapete, nas cadeiras, e quando a pessoa traz a sua dificuldade, ela não precisa expor no grupo aquilo que ela está sentindo e nem qual o problema que ela quer constelar. E muitas vezes, nem mesmo quem são os representantes. Não é falado. Não é falado. Eu trabalho assim para não influenciar o grupo. Então, normalmente as pessoas que também, se não quiserem falar sobre o tema da constelação comigo, elas também não precisam. Olha que interessante, hein? É. E claro que, então, eu não vou saber o que falar para elas depois, porque, enfim. Embora às vezes a frase que vem, mesmo eu não sabendo do que se trata, isso aconteceu num curso, numa aula do curso, nesse final de semana, a pessoa quis colocar um movimento, porque no curso a gente constela também, né? A gente faz, o nosso curso ele é todo vivencial e teórico. Então, a pessoa escolhe um representante, mesmo que a pessoa não fale, a gente que facilita a constelação também está nesse campo de comunicação. E aí vem uma frase que é pertinente àquela situação. Nessa frase, a pessoa escolheu um representante para a situação dela. Eu não sabia do que se tratava, porque ela não quis expor. E conversei com ela ontem e depois ela me contou, então eu vi que realmente fez muito sentido, até por isso que ela quis vir para a sessão. E a pessoa se posicionou, sentada, deitada, sentada com as mãos para baixo. E a pessoa que era o problema, que era a dificuldade que ela tinha, se posicionava de uma forma bem altiva. Imponente. Muito imponente. E ela estava sentada. E eu, naquele momento, usei o recurso pessoa mesmo, né? Eu pedi que ela olhasse para aquela pessoa imponente e dissesse, chega. Eu não sabia do que se tratava. Só que veio isso para você. Veio isso para mim. Por quê? Porque existe essa capacidade de comunicação que é para todas as pessoas, isso é um potencial natural de todo ser humano, não é uma capacidade só minha. Claro que nesse tempo a gente vai desenvolvendo porque a gente trabalha com isso e, sim, experiência traz, né? Mas é uma capacidade que qualquer pessoa tem. Então, a pessoa vem para o campo sem que ela saiba. Eu peço que ela se concentre naquilo que ela quer ver, na situação que ela gostaria de constelar, e que ela escolha os representantes para aquela situação. E aí as pessoas vão para o meio do tapete e ali elas se posicionam e começam a ter um movimento de corpo. E esse movimento de corpo, que pode ser para eu que facilito, então é muito tranquilo. Às vezes, uma viradinha de dedo já é suficiente. Porque eu também entro no campo, eu também tenho uma percepção. Então, ali eu vou conduzindo. Então, muitas vezes a pessoa escolhe um representante para a mãe. Aconteceu no vivencial, num vivencial uns dias atrás, de uma pessoa que veio para o grupo e ela vivencia uma dificuldade na vida. Eu não vou falar qual é a dificuldade aqui. Claro. E também não o nome, mas vou falar o que aconteceu no campo. A pessoa buscava no relacionamento aquilo que ela não teve com os pais. Por quê?
Porque quando a gente colocou a figura dos pais, mesmo que as pessoas não soubessem nada sobre isso, os pais se voltaram para trás e olhavam para o chão. Então eu perguntei para essa pessoa, teus pais perderam algum filho? E essa pessoa disse, sim, antes de mim perderam um filho que tinha meses com uma doença e logo depois a minha mãe engravidou. Então essa mãe engravidou quando? No luto. No luto. Uhum. Né? Ela não teve, claro que ela tem amor por essa criança, por essa pessoa. Mas durante a gestação e durante a vida, essa perda fez com que essa mãe modificasse as expectativas, os sonhos. E aí o que ela fez? Essa mãe, ao mesmo tempo que ficou no luto, não conseguiu olhar para essa criança, vivenciar esse luto. O pai ficava um pouco mais afastado porque essa mãe ficou muito presa nessa dor. E quando essa criança nasceu, essa mãe protegeu demais esse filho. E com essa proteção, essa criança poderia ser aquela criança que não sai do colo da mãe, que fica presa e não consegue prosperar na vida. Mas foi o contrário. É uma pessoa que prosperou muito. No entanto, é tanta a necessidade de compensar e de ser melhor e de fazer tudo para não trazer tristeza, que acaba fazendo demais, acaba se esgotando e acaba não estando em nenhum lugar. Por quê? Porque a concentração dessa pessoa fica em atender a necessidade de muitos, né? Então, quando a pessoa tem essa compreensão profunda, não adianta só lá chorar com a mãe e ver, minha mãe chorou e agora ela disse oi pro filho e agora tudo vai se resolver. Porque não é mágica. A pessoa precisa fazer a compreensão profunda de tudo aquilo que ela está trazendo. Tudo aquilo que ela traz, né? Porque ela precisa compreender aonde é que isso a leva. Então se percebe que, mais do que saber a história, é importante que a pessoa saiba aquilo que está acontecendo com ela e que ela tome essa responsabilidade de agora em diante. E aí esse olhar é que vai fazer a diferença. Então, essa comunicação acontece dessa forma. É muito bom, porque traz muita consciência. E sem consciência nada acontece. Nada acontece. Essa que é a verdade. Tu não sabe como fazer dali pra frente. É o primeiro passo. Se você não sabe a origem, como começou, o que aconteceu lá atrás que provoca o que está acontecendo hoje, não existe ponto de partida. Isso. Tem que existir esse ponto de partida. Principal. Tânia, nosso papo tá fantástico, mas o nosso tempo infelizmente está chegando ao fim, e eu quero que você compartilhe com as pessoas que estão nos ouvindo as suas redes sociais, como a pessoa faz para te conhecer melhor, ou até mesmo para poder ter uma experiência de passar pelo seu processo terapêutico. Então, através do telefone, WhatsApp, normalmente eu atendo no WhatsApp, que é o 47 988 23 80 38. E lá no Instagram também é Tânia Feltrin, é a minha página, né? Tânia Feltrin, @Tânia Feltrin vai te encontrar. Me encontra lá. Feltrin com N. Com final N no final. Isso. Hoje em dia, o Instagram é a nossa vitrine, é o nosso cartão de visitas. Então, E tem também a página do Instituto Tânia Feltrin, né? Que lá tem, né, os cursos e todas as coisas que os trabalhos que a gente faz, os produtos que a gente oferece. ótimo. Então, Maravilha. basta pesquisar Tânia Feltrin no Google, por exemplo, que já vai aparecer Também a aparece. Sim. São todos bem-vindos. página. Ótimo. Tânia, muito obrigado pela sua presença hoje aqui, por trazer esse conhecimento que é tão valioso e tão transformador para todos nós. Trazer clareza sobre o assunto, né? Que quantas pessoas têm essa dificuldade ou têm medo de acessar. Então, esperamos esperamos aí que a gente tenha colaborado para tirar as dúvidas dessas pessoas. Muito obrigada, Tânia. Eu que agradeço, fico muito honrada de estar aqui também, né? E de ver vocês, assim, nesse processo tão lindo de ajuda também. Obrigada. Obrigada. Nós também agradecemos. Grazinha, obrigado. Obrigada. E você que está em casa, obrigado também pela sua audiência. Semana que vem a gente volta com muito mais. Até lá!